Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Lembrando que o nosso Panorama de Mercado possui o patrocínio oficial da minha corretora parceira 4XC. E capitalistas, o nosso panorama tem o intuito de clarear a sua mente, lhe informando, lhe dando sugestões de possíveis movimentações dos principais ativos internacionais. Utilizaremos sempre o gráfico de 1 e 4 horas como referência. Na tela, estamos com o mini índice brasileiro, o dólar contra o real, e vamos começar a nossa análise do panorama semanal desta semana. Estamos agora com uma estrutura formando para a alta no dólar, capitalistas. Vejam só, até semana passada, semana retrasada, estávamos trabalhando com possibilidades vendedoras. Então tínhamos essas regiões aqui de venda, na qual agora já não fazem mais sentido para nós. O mercado rompeu essa estrutura e está nos entregando uma estrutura agora com topos e fundos ascendentes. E estaremos analisando esta região de fundo com esta região de topo. Neste exato momento, aqui o dólar ele está fazendo um movimento de correção. Então, aonde que nós deveremos ficar atento? Nessas regiões aqui, ó, destacadas em azul, aqui próximo dos 5,40, tá? 5,402 e logo abaixo nos 5,370. Mais abaixo temos regiões de extremidade de suporte, tá? Ali nos 5,317, 5,315, com existência de liquidez interna, capitalistas. Então, nós podemos ter o preço trabalhando nessas regiões aqui, mas também capturando a liquidez nesses pontos e depois revertendo novamente a movimentação. Então, aqui nesses primeiros pontos, é imprescindível e importante que tenhamos a criação de liquidez, tá? Antes de tocar nessas regiões. Como é a geração desse fundo, o preço rompe regiãozinha de topo, testa a demanda e dá continuidade. Aí nós teríamos a certeza, ali, uma probabilidade maior, na verdade, não uma certeza, de que o preço estaria voltando para uma tendência de alta. Então é muito importante. Quando nós temos esses pontos aqui, não quer dizer que nós deveremos executar aqui uma operação compradora. Estou apenas mostrando para vocês regiões aonde pode haver alguma reversão, alguma modificação na característica dos ativos, ok? Então esses pontos aqui são muito importantes, essa liquidez aqui acaba sendo muito interessante também, e claro, capitalista, preço rompeu essa região, continua dando indício de vendas. Aí você trabalha com essa expectativa de venda, vindo buscar essas regiões que nós estamos comentando. Tá? Então você precisa ir marcando e fazendo um quebra-cabeça das regiões. Tá? Então por isso que é muito importante nós termos nos gráficos as regiões destacadas nos ativos, para que ali a gente tome uma decisão. Poxa, o que o preço está fazendo nesse ponto? Ele está confluindo, ele está respeitando alguma média, como por exemplo aqui, ó, nesse momento, nesse exato momento do dólar, ele está ancorado com as médias de 200. Logo abaixo nós temos aquela região. Então é plausível o preço gerar uma liquidez aqui, tocar nessa região, trabalhando com a média de 200 aritmética e depois voltar à movimentação de alta. Tá? Então é muito importante nós fazermos o alinhamento dos indicadores das médias com esses pontos nos nossos gráficos, beleza? O nosso próximo ativo é o nosso querido índice futuro. Na semana passada cogitamos aqui, ó, este movimento vendedor aconteceu perfeitamente, tá? E aqui agora nós estamos trabalhando com o quê? Uma probabilidade de movimento de alta. Vejam só, nós temos lá em cima a expectativa de uma movimentação macro e um ponto como alvo. Vamos ver quando que o preço vem atingir essa região. Mas aqui, capitalistas, percebam, eu vou colocar no gráfico de 4 horas e nós vamos observar que o ativo ele está respeitando topos e fundos ascendentes no 4 horas e no gráfico de 1 hora também. Tá? Ó, aqui é um topo do 4 horas, aqui é um fundo do 4 horas. Então nós temos o quê? Nós temos essa estrutura aqui, ó, no 4 horas, vejam só. Nós temos isso aqui, ó, como estrutura. No 4 horas ele está trabalhando aqui dentro. Se a gente desse o tempo gráfico, nós iremos perceber que ele está fazendo essa movimentação no gráfico de 1 hora também. Vejam só, os topos e os fundos ascendentes que nós marcamos aqui. E no 1 hora ele teve aqui, ó, um fundo
rompido. Isso quer dizer que, se eu tenho um fundo rompido no gráfico de 1 hora, a probabilidade dele corrigir um tempo gráfico superior àquele movimento, ao movimento que ele rompeu, é maior, é grande. Então, o que nós analisaremos? Nós vamos colocar uma ferramenta de Fibonacci ou uma caixa de ganho, independentemente, você precisa de uma ferramenta que marque para você o 0%, os 100% e os 50% da movimentação. Tá? Nós vamos estendê-la até lá no fundo, vejam só, até lá no fundinho. Ó. E a gente percebe que este movimento, vejam aqui, capitalistas, este movimento aqui, ele corrigiu até os 50% dessa estrutura. Então, isso me demonstra e me mostra que a mitigação provavelmente já pode ter sido encerrada. Nós temos também outra informação aqui no gráfico. Vejam só, olha esse bloco de ordens. Bem naquela região onde o preço parou nos 50%. Eu vou tirar essas imagens daqui, ó. Esse aqui eu vou trazer aqui para baixo. Ó, o nosso bloco de ordens que segurou a movimentação aqui, ó, a mitigação. Esse aqui já era. E nós temos o que, capitalistas? Vejam só. Nós temos o preço trabalhando exatamente naquela região. Após isso, o preço toca naquele ponto, ele faz um movimento de alta, ele abre com gap de baixa e ele não renova fundo. Vejam que nós não temos o fundo renovado. E nós temos a renovação de topo. Então, isso quer dizer que ele montou um pivô de alta. Inclusive, aqui ó, nesse gap de alta que ele montou, ele também está rompendo o topo. Então, vejam só, nós tivemos aqui, eu vou até aproximar o gráfico, vou botar no gráfico de 1 hora novamente, porque tem algumas informações muito interessantes para nós estudarmos aqui nesse gráfico. E isso serve para qualquer ativo. Tudo que eu estou passando aqui para você, você vai poder interpretar da mesma maneira em outros ativos. Tá? Opa. Então, temos aqui, ó, vejam só. O topo do movimento do 1 hora que rompeu o fundo, podemos considerar essa região aqui. E o fundo agora de 1 hora é essa região. Então, percebam, no gráfico de 4 horas, nós estamos com uma movimentação de alta. No gráfico de 1 hora, nós estamos com uma movimentação de baixa. Se nós descermos um pouco mais o tempo gráfico, nós vamos estar com uma movimentação de alta. Então, nós temos 4 horas e tempos gráficos menores no intraday alinhados. Porém, o gráfico de 1 hora, ele ainda não está alinhado. Por quê? Nós temos o topo e o fundo. O topo ainda não foi rompido. Então, nós precisamos desse rompimento de topo para termos o alinhamento de todos os fluxos. Com o rompimento disso, nós teríamos uma certeza e uma clareza maior de probabilidades de alta. Mas tá, Thiago, e o que eu faço nesse momento, nessas movimentações? Bom, capitalistas, nós vamos analisar os tempos gráficos menores. Se no 4 horas ele tocou em uma região de interesse, fechou. Ele abriu com gap de alta. Nós temos aqui ó, o topinho do 1 hora. Tá? Ele abriu com gap de alta. Ele tentou renovar fundo, não conseguiu. Ele ficou lateral dentro desse range e abriu com gap de alta. Então, nós temos o quê? Nós temos essa movimentação no intraday, vindo buscar essas regiões superiores. Poderíamos estar utilizando, estamos utilizando esse topo com esse fundo. Nessa movimentação aqui, capitalista, a gente não tem nenhum bloco de ordens, um fair value gap tão relevante. Nós temos pavis superiores, nós temos liquidez nessa região, então essa movimentação está vindo buscar essas zonas, ele está trabalhando com uma movimentação de alta. Isso quer dizer que nós podemos ter o rompimento da região para dar continuidade na movimentação de alta, ou apenas uma captura de liquidez para ele corrigir um pouco mais os tempos gráficos do 4 horas. Então nós vamos ficar de olho neste fundo, no intraday, tá? Então, você pode colocar aqui ó, essa marcação no seu intraday, porque se romper isso aqui, a probabilidade do preço cair mais é maior, tá? Mas nós estamos trabalhando com uma movimentação de alta. Vejam só, ele montou um pivô, ele rompeu o pivô. Então, nós temos aqui agora um fundo e um topo, e esse topo ele está sendo rompido. Porém, capitalistas, a gente sabe que o índice futuro ele é um pouco
pouco escorregadio. Então, o que eu consigo observar? Nós temos esses dois fundos como liquidez, certo? Nós temos aqui a movimentação de um pivô de alta que está sendo ativado, né? Ele ativou aqui, ó, o 1, e agora ele está ativando o segundo pivô. Só que a gente, obviamente, vai considerar este fundo e este topo. Se colocarmos aqui uma caixa de Gann, Fibonacci, a gente percebe que esse movimento ele não corrigiu até 50%, ele apenas gerou uma liquidez. Então, olha a sacanagem aqui do índice. Nós temos aqui, ó, um breaker block, que ele foi rompido, e não foi mitigado, tá? Com gap aqui, ó, ficou esse gap, e nós temos essa região de liquidez. Então, o índice ele pode fazer essa movimentação vindo buscar essa região aqui, para depois dar a movimentação de alta. Tá? Mas nós também podemos estar trabalhando com a continuidade desse movimento, ele capturando essa liquidez para depois fazer essa movimentação aqui. Tá? Então, muita atenção. Ele pode fazer um movimento para alta e depois vir buscar essa região e continuar a movimentação. Ou também fazer essa movimentação e aqui ele romper essa região e continuar com movimentos de baixas. Tá? Então, esses pontos aqui são pontos cruciais que nós devemos ficar atentos em como que o preço vai se comportar nessas regiões marcadas no nosso gráfico. Bom, vamos para o próximo ativo, que é o índice Nasdaq. Vou colocar no 4 horas, capitalistas, porque nós temos aqui também já uma conclusão de mitigação. Percebam, no 4 horas nós temos o fundo e temos o topo. A movimentação de alta e a mitigação abrupta. Olha só, veio reto para capturar liquidez. E essa movimentação de captura de liquidez, obviamente, capturou toda essa liquidez interna aqui e corrigiu até os 50% da estrutura. E ele trabalhou num candle institucional, vejam só. Olha o pavio desse candle. Esse candle aqui ele teve força suficiente para dar continuidade em toda essa movimentação. E o preço veio aqui, ó, veio lá corrigir nessa precificação. Aqui em Nasdaq, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a expectativa de alta e a possibilidade do ativo continuar o movimento altista, vindo buscar as regiões superiores. Eu posso apagar essas informações aqui e fazer aqui essa correção aqui agora para ficar mais visível para nós. Olhem só. O preço trabalhando em um ponto de interesse. E agora, essa semana ficou aqui lateral, né? O preço meio chato nessa movimentação. Aqui é dia 24, vamos lá. Isso, dia 24 e 26. E aqui nós temos a possibilidade do índice Nasdaq continuar a movimentação de alta. Tá? Ele vir romper o topo superior. E esse rompimento de topo superior nos dá a possibilidade do ativo continuar sua movimentação de alta. Então, a expectativa é essa, tá? A expectativa é o índice Nasdaq capturar liquidez superior e continuar seu movimento de alta. Tá? Vejo que as médias essa semana ficaram flats, ficaram laterais, mas o preço ele já vem dando intenções de trabalhar acima das médias, tanto que as curtas aqui elas já estão se invertendo e alinhando aqui para a movimentação de alta. Vamos dar uma olhadinha no IFR. O IFR chegou aqui em região de sobrevenda, lá atrás também, né, está chegando em região de sobrecompra, mas nada muito assustador. No 4 horas ainda tem muita movimentação. Tivemos aqui, ó, ancoragem na média de 200 do 4 horas, então possibilidade de continuidade de alta para Nasdaq. Perfeito, capitalistas? Vamos voltar para o gráfico de 1 hora. Tiramos aqui o IFR e agora nós vamos para o Dow Jones. O Dow Jones segue basicamente aí a mesma movimentação da Nasdaq, certo? A gente teve também aqui, ó, no 4 horas ele efetuando seu movimento de correção, tocando em uma região de ponto de interesse e aqui a possibilidade agora e a característica dele continuar sua movimentação de alta. Assim como no Nasdaq, ele vem buscando pontos de interesse superior, tá? Então, um ponto interessante para a gente ficar de olho numa possível trava no Dow Jones é esse camarada aqui, ó, tá? Aqui é a região interessante. Ele pode tanto segurar aqui e corrigir,
quanto se romper, ele vai nos dar a continuidade para a movimentação de alta. Capitalistas, agora na tela nós temos o EURUSD. No gráfico de 4 horas ficou bem nítido esse movimento aqui, ó, vendedor. Tínhamos já marcado essa região, tocou exatamente ali, tá fazendo a continuidade da movimentação de baixa. E aqui eu vou trabalhar, olhem só, eu vou trabalhar com a movimentação vendedora, tá? Ele está formando fundos e topos descendentes, tá? Então agora a expectativa é que ele venha formar novamente um topo mais baixo do que o topo anterior. Então a expectativa aqui no índice, no EURUSD, é fazer aqui o rompimento dessa região, perfeito? Para continuar numa movimentação de baixa. No gráfico de 1 hora, a gente percebe a intenção vendedora que está acontecendo no ativo, tá? Podemos colocar aqui as médias, ó, ele trabalhando abaixo das médias curtas e querendo romper aqui essa regiãozinha da média de 200. Tá? Obviamente aqui nós temos algumas travas de movimentação, mas a expectativa é que ele venha buscar a liquidez aqui interna. Tá? Então, para o EURUSD, eu almejo aqui movimentos vendedores. Na tela agora o dólar americano contra o iene japonês, e nós temos aqui uma expectativa de alta. Tá? O índice ele faz aqui, a paridade ela faz já a sua correção, a sua mitigação. Vejam que nós temos o movimento do fundo, o movimento do topo, toda a sua mitigação respeitando uma linha de tendência de baixa. E agora a gente fica atento aqui nessa regiãozinha. Vejam só, nós temos um topo e uma linha de tendência de baixa, então podemos ter este movimento aqui, ó, acontecendo. Tá? Esse aqui seria um pivô pré-rompimento, mas também podemos ter o pivô pós-rompimento, que aí ele rompe aqui o topo, faz o pivô e depois dá continuidade. Aqui, para essa paridade, vejam só, eu acredito na continuidade para uma movimentação de alta. Agora, na tela, nós temos o índice japonês, acertamos na tampa essa região com o fechamento de todo esse gap. A expectativa aqui é a continuidade para o movimento de alta. Nós ainda não temos um topo rompido com uma renovação de fundo, então nós estamos trabalhando ainda com esse fundo e este topo, e a movimentação aqui ela está dando continuidade neste movimento, vejam só. Então o que você pode fazer se você gosta de operar esse ativo? Analisar micromovimentos, tá? O que seriam micromovimentos? Um topo, né? Um fundo topo, um fundo topo rompido, foi, beleza. Então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho o rompimento deste topo e eu tenho esse fundo validado. Beleza, rompeu, fez a mitigação. Depois da mitigação, qual é a expectativa? Romper o novo topo. Né? Então, eu tenho esse topo para ser rompido. E eu estou com esse fundo prévio. A expectativa aqui é ele continuar, romper o topo aqui. Ele pode até fazer uma correçãozinha e dar continuidade numa movimentação de alta. Tá? Então, o que a gente pode marcar aqui? Ó? A gente pode marcar essas movimentações secundárias que estão acontecendo dentro do índice. Ó. E a gente sabe que aqui são pivôs de alta e a expectativa de um pivô de alta é continuidade da movimentação, tá? Então, possibilidades compradoras e aqui, né, esse movimento ele tem toda a expectativa de romper aqui o topo externo. Mas, capitalista, é claro, a gente ainda está dentro dessa estrutura. Então, essa região aqui embaixo, ela ainda acaba sendo validada, tá? Se o preço romper este fundo aqui, a possibilidade é dele trabalhar com expectativas de vir buscar essa região. Aí você trabalha na ponta vendedora. Próximo ativo na tela agora é o ouro, XAUSD, e não tem o que falar desse ativo. Tendência de alta clara, sem comentários, né? Então, o que a gente faz? O ouro cai, a gente compra. O ouro cai, a gente compra. Eu tenho esse ponto aqui, tá? Marcado aqui perto dos 4.117, tá? 4.117, que é um ponto de possível trava, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, pode ser um movimento de continuidade para baixo, tá? O preço vir aqui e dar uma continuidade, mas não leve tanto em consideração. Se ele continuar trabalhando aqui em cima, o movimento é altista, tá? Comprar aqui nessa região que eu marquei em azul acaba sendo bem interessante por alguns motivos, tá? A gente coloca aqui as médias, vejam só. Temos média de 200 aqui e se nós formos para o gráfico de 4 horas, a média de 50. No gráfico de 1 hora, temos as 200. Eu não venderia ouro, não trabalharia vendendo ouro se o preço continuar acima da média de 20,
da média de 200, perdão, do 1 hora e das 50 do 4 horas, né? Que elas acabam sendo ali correlacionadas. Tá? A gente pode colocar aqui um Fibonacci do topo ao fundo. E a gente vai identificar que esse ponto aqui, ó, é um excelente ponto de compra porque ele está abaixo dos 50% da estrutura. Essa correção ela não veio até os 50%, mas a gente sabe que o ouro ele está com uma forte tendência compradora. Então, aqui a gente tem que ficar atento. Se ele voltar a trabalhar acima dessa região, voltamos a pensar em operar na ponta compradora. Neste momento, aguardaria. O que eu aguardaria? Aguardaria ele terminar esse movimento de venda, caso ocorra, para comprar aqui embaixo. Tá? Ou ele romper essa região para a gente voltar com expectativas aqui, características de alta. Tiago, quer dizer que eu não posso vender o ouro aqui? Você pode fazer o que você quiser. Agora, a expectativa e o fluxo no ouro estão chamando para compra. Você vai querer vender aqui? Só porque tem uma média de 20 ancorando no gráfico de 1 hora? Você está operando contra a tendência. Né? É interessante operar sempre a favor da tendência, seja no micro movimento. Tá? Então, pense bem antes de operar vendido no ouro, perfeito? Então é isso, capitalista. Espero que esse panorama de mercado tenha lhe auxiliado de alguma forma nessa semana, durante essa semana. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo panorama de mercado. Tchau, tchau.